Nós tivemos então essa semana vários navios russos e chineses então realizando um exercício em conjunto perto das ilhas Aleutas, lá então no Alasca. Esses exercícios ocorreram perto da fronteira marítima que a Rússia então compartilha com os Estados Unidos, mas cabe aqui falar que essas frotas nunca entraram então em águas norte-americanas, né? Bom, enfim, o porta-voz da Embaixada da China, que é o Lin Pengjiu, lá em Washington, então, teria fornecido uma entrevista à Media Journal, e ele falou o seguinte, abre aspas para ele. De acordo com o plano anual de cooperação entre os militares chineses e russos, navios de guerra dos dois países conduziram recentemente patrulhas marítimas conjuntas em áreas relevantes, águas no oeste e norte do Oceano Pacífico. Ele vai continuar, o embaixador, falando o seguinte, abre aspas para ele ainda. Essa ação não visa terceiros e não tem nada a ver com a atual situação internacional e regional. Fecha aspas, então, para o porta-voz chinês lá em Washington. Antes da gente continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir, lembrar vocês também, né, de deixar então seu like, compartilhar esse vídeo e, é claro, se você gosta do meu conteúdo, se inscreva aqui no canal. Eu também queria lembrar vocês que agora eu tô monetizada, então, aqui no YouTube. E eu tenho a área de membros. Então, a partir de R$ 4,99 você já então começa a me auxiliar com esse meu trabalho independente aqui no YouTube. E você pode então ser um dos financiadores desse canal. Além dessa parte dos membros, onde você então pode ajudar a financiar meu canal. E aí eu vou disponibilizar um grupo do Telegram. Eu também tenho um Pix que ele tá passando então aqui na tela e você pode então me ajudar financeiramente falando de forma direta. Qualquer valor é válido e eu estou aceitando porque isso ajuda então que o meu trabalho possa continuar então aqui no online. Eu também tenho um projeto no Apoia-se, o link tá aqui na descrição desse vídeo e você também pode então financiar meu trabalho pelo Apoia-se se você preferir. E por fim, eu tô aqui divulgando também o curso do professor Marcelo Andrade, onde então ele vai fazer esse resgate da história e vai nos falar, então, nos explicar melhor, entrar por águas bem densas sobre todas as questões históricas, então, que foram ocultadas da gente. O meu código de desconto tá passando aqui na tela e caso, então, você olhe o curso, você vá lá no link, que também tá na descrição desse vídeo, e goste do curso, use o meu código de desconto, então, para você adquirir o curso e, claro, né, ter um desconto. Mas, enfim, dado esses recados de youtubers que vocês já estão acostumados, vamos, então, voltar ao nosso tema de hoje, não é mesmo? Como eu estava falando, então, navios russos e chineses, pelo menos 11 navios, então, teriam participado de exercícios lá, então, no Alasca. Bom, esse movimento representa, então, uma aparente demonstração de força da China e da Rússia, claro. Os dois países aumentaram seus laços em meio à tensão, então, que ambos vivem com os Estados Unidos, por conta, então, dessa questão de Taiwan e da Ucrânia. Só que mais do que demonstrar força, esses diversos exercícios em conjunto, entre, então, os chineses e os russos, no caso, querem enviar um sinal claro aos Estados Unidos e seus aliados, que a China e a Rússia vão operar juntos em caso, então, de uma guerra, de uma crise ou o que for. Eu vou voltar a esse ponto em específico no final do vídeo. Mas, enfim, o aprofundamento dos laços entre chineses e russos marca, então, uma nova fase da cooperação entre ambos os países, que já vinha aumentando seus esforços em conjuntos em várias frentes, como, por exemplo, na questão de segurança digital e tecnológica. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre uma possível guerra fria na internet, que parece, então, lentamente estar surgindo lá no horizonte. Não deixe de assistir esse vídeo para entender, então, como os países parecem falar a mesma língua quando o assunto é, então, monitoramento e afastamento, então, da internet ocidental.
Mas voltando ao Alasca, um funcionário dos Estados Unidos disse ao jornal ABC News que o Pentágono, então, estava rastreando e esperando essa patrulha por várias semanas, desde muito antes, então, do início de fato desses exercícios acontecerem. Bom, 4 contra-torpedeiros americanos foram então enviados para acompanhar toda essa patrulha de chineses e russos. São eles o SS John S. McCain, o SS Bellefonte, o SS John Finn e o SS Chang-hun. Além deles, aeronaves P-8 também foram enviadas então. A frota de navios já partiu e foi então perseguida por esses contra-torpedeiros americanos. E também, as aeronaves P-8, no caso. Tivemos ainda um vídeo postado lá pelo Ministério de Defesa da Rússia, mostrando o que parecia ser pelo menos 9 embarcações, então, navegando em formação e disparando armas no oceano, presumivelmente como parte do que descreveu como um exercício antissubmarino. O Ministério de Defesa da Rússia disse que a patrulha conjunta já havia percorrido 2.300 milhas, ou aproximadamente, se a gente for colocar em quilômetros, 3.600 quilômetros, em um trânsito, então, que levou os navios da Marinha Russa e Chinesa para a parte sudoeste lá do Mar do Bering, onde praticaram manobras táticas conjuntas, conduziram, então, treinamentos de comunicações e realizaram também pousos e decolagens de helicópteros nos convéses dos navios um dos outros. Um fator que nós podemos nos lembrar e que talvez acabe por ser resgatado pela Rússia em um futuro próximo é que ela vendeu o Alasca lá para os Estados Unidos. Vou utilizar aqui no meu vídeo informações passadas pela biblioteca então do Congresso lá dos Estados Unidos, que é hoje então a maior biblioteca do mundo, além de, claro, seu principal, então, braço de pesquisa lá do Congresso dos Estados Unidos e sede também do Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos. O link para quem quiser, então, se aprofundar nessas questões que eu vou colocar rapidamente aqui no vídeo, vai estar na descrição do vídeo. Você vai poder ver sobre o Alasca, os povos nativos da região, como foi a descoberta e a colonização russa e muito mais. Então, como eu disse, vai estar na descrição desse vídeo o link. Mas vamos lá, então. Como o Alasca, que era até então altamente explorado, pela Rússia, foi vendido para os Estados Unidos. A gente teve lá na década de 1850 o interesse russo no Alasca começando então a diminuir, como consequência de várias mudanças, tanto assim na perspectiva econômica, quanto então nas próprias preocupações russas em relação à geopolítica. Um comércio de peles de lontra marinha que havia então sido muito lucrativo lá para a Rússia, por mais inclusive de um século, caiu por razões ecológicas, ou seja, as lontras estavam sumindo, por exemplo, e comerciais também. A aquisição contemporânea pela Rússia de novas terras da China também diminuiu ainda mais então essa importância em relação ao Alasca. O imperador Alexander II acrescentou a porção norte da região lá de Amur ao Império Russo sobre o Tratado de Aigun, lá em 1858, e a região marítima a leste do rio Usuri, sobre então o Tratado de Pequim, lá em 1860. Essas aquisições mudaram então o foco das atenções orientais da Rússia do Alasca para a área então ao redor de Khabarovsk e também de Vladivostok, que fornecia melhor, então, acesso ao Oceano Pacífico e aos mercados, então, do leste asiático. Depois de pesar todas as suas opções, o governo cesarista concluiu, então, que não tinha escolha a não ser vender a sua colônia do Alasca. A Grã-Bretanha demonstrou bastante interesse em obter o Alasca, como uma adição, então, ao seu próprio território na América do Norte britânica, que é o Canadá, no caso, e também o ameaçou durante a Guerra da Crimeia, após, então, atacar a península lá de Kamchatka.
Mas, depois de perder a Guerra da Crimeia para a Grã-Bretanha, a França e a Turquia lá em 1856, o Cesar não estava muito disposto, então, a negociar com a Grã-Bretanha ou então a ver o Alasca sendo absorvido por um inimigo recente. A Rússia voltou-se assim para o único comprador então potencial, ou seja, os Estados Unidos. Em meados lá do século XIX, a Rússia e os Estados Unidos foram meio que atraídos, então, por uma certa hostilidade em comum que eles tinham contra a Grã-Bretanha e um acordo básico sobre, então, a maioria das questões de política externa. Das principais potências europeias, a Rússia foi, então, a única a apoiar a questão da união na guerra civil que teve lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já haviam tomado conhecimento do possível interesse russo lá na venda do Alasca em meados da década de 1850, durante então o mandato do presidente Franklin Pierce. Diante então da dissolução da nação, no entanto, as administrações dos presidentes James Buchanan e do Abraham Lincoln não estavam em posição de responder positivamente às ofertas russas. Expansionistas fervorosos como William Seward, secretário então dos estados dos presidentes do Abraham Lincoln e também do Andrew Johnson, no entanto, manteve sim um interesse permanente em obter o Alasca, que eles viam então como um componente integral do destino manifesto e do avanço então norte-americano lá para o Pacífico. Em 1867, o Seward chegou a um acordo com o embaixador russo lá em Washington para então comprar o território por 7,2 milhões de dólares. E assim, o Alasca se torna parte dos Estados Unidos. Se a Rússia vai querer, então, se aproveitar de toda essa história que eu coloquei aqui e reivindicar o Alasca de volta, teremos que deixar que a história nos responda. Mas é importante uma coisa, é a gente saber que a Rússia vendeu, então, o Alasca e que o território no passado fazia parte, então, da Rússia. Antes de finalizarmos, né, o nosso vídeo e voltarmos a toda essa a questão dos laços russos e chineses, eu gostaria de lembrar vocês que em maio do ano passado, o Alasca já estava então na boca dos russos, lá na Duma. Um deputado da Duma, que é o Andrei Guruliov, ameaçou então atacar o Alasca com um míssil, enquanto ele falava em uma TV estatal russa. Ele afirmou o seguinte, vou abrir aspas para ele. O Texas não precisa ser atacado. Temos uma força nuclear estratégica que detém o território americano. Deixe-me lembrá-lo de que há o Alasca, lá no outro lado do estreito. Ele vai continuar, ainda aspas para ele. Nossos mísseis Iskander operacionais, balísticos, mísseis de cruzeiro, são capazes de varrer o Alasca até o solo. Não é preciso muito, basta algumas brigadas. Fecha aspas e finalizou então o deputado lá da Duma. Nós podemos ver então que uma ameaça ao Alasca já vem desde então do ano passado, no caso do Andrei, visando a sua destruição, mas nada impede que o discurso evolua para outras questões, e essa cooperação militar russa e chinesa pode marcar então uma mudança notável no quadro de segurança regional ali no Ártico. Gente, a luz desse vídeo deve estar ótima, que tá abrindo só aqui e fechando. Mas enfim, voltando então ao tema desse vídeo. Desde a invasão russa à Ucrânia, a Rússia já havia mudado suas falas em relação à região e volta a tratá-la como sendo então de extrema importância nacional. Uma nova doutrina naval lá da Rússia, que foi anunciada então em agosto do ano passado, enfatizou a importância do Oceano Ártico lá para o país. Essa formação conjunta é, portanto, um movimento de projeção de poder, por assim dizer, que mostra, inclusive,
que a China está disposta a cooperar publicamente com os militares russos. Além disso, cria uma ambiguidade estratégica sobre até que ponto esse relacionamento entre eles pode então se estender. O envolvimento da China com a Rússia, apesar da contínua então invasão da Ucrânia, que é feito pelos russos, e da suposta neutralidade chinesa, também nos passa a mensagem que as relações se deterioraram entre a China, os Estados Unidos e com o próprio Ocidente em geral. Mas as relações entre a Rússia e a China não. Pelo contrário, elas só aumentaram. No passado, a Rússia era cautelosa em relação a essa cooperação militar com a China no Ártico. Isso parece mudar agora. A Rússia se voltou bastante para a Ásia, sobretudo por conta de questões econômicas, o que abriu o caminho para que eles façam então concessões com a China. Um maior envolvimento militar com a China é algo que a gente pode observar que está se aprofundando. E aí, você acredita que a Rússia pode reivindicar de volta o Alasca? E os exercícios entre ela e a China estão assustando mesmo os Estados Unidos e o Ocidente? Nos representam uma ameaça futura? As respostas, como sempre, eu deixo para vocês. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Voz Armada. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou seu like, deixa seu like agora. Se possível, também compartilhe esse vídeo para me ajudar, então, a chegar em mais pessoas, já que o algoritmo aqui do YouTube, às vezes, não me ajuda tanto assim. E, claro, se você gosta do meu conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal também. Eu tô com uma nova meta. E quando eu chegar, então, em 5.000 inscritos agora, eu vou disponibilizar uma aula totalmente gratuita sobre nova ordem mundial chinesa. Um dos primeiros vídeos, inclusive, aqui do canal, eu tratei sobre essa questão da nova ordem mundial chinesa, mas de uma forma, assim, bem generalista, ampla, sem me aprofundar em alguns meandros, né? E aí, com os 5.000 inscritos, quando eu atingir, então, essa meta, eu vou, então, fazer uma aula especial sobre o que, de fato, significa essa mudança na ordem internacional que a gente parece, então, estar observando e que parece, então, estar se deslocando do Ocidente, onde a gente hoje tem o nosso foco, para, então, o Oriente. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar o seu like, como eu já falei, né? E vocês já sabem, então. Tchau!